Bom dia, gente. Bem-vindos ao nosso Dose Diária de hoje. E hoje eu vou ler uma pergunta que me interessa muito aqui, um tema que eu acho que é muito bacana e pode servir para muita gente, então estou aqui feliz e animado de lidar com ele. Oi, Emanuel, tudo bem? Adoro seus vídeos, assisto o canal desde os primeiros. Tenho uma pergunta/reflexão aqui, espero que vire um vídeo. Risos, quer dizer, carinha de riso. Como fazer para nos bastar? Como fazer para nos bastar? Exemplo. Nem precisava de exemplo, mas vamos aos exemplos. Assim, essa pergunta em si já era uma questão de uma vida inteira para pensar. Exemplo, quando tenho programas legais no final de semana, me sinto realmente útil para alguém ou para algo, quando a pessoa que eu gosto me dá moral, enfim, quando está tudo bem, eu também estou bem e me sentindo incrível. Quando está tudo bem, eu também estou bem e me sentindo incrível. Porém, quando não me sinto útil, fico desocupado no final de semana, a pessoa que eu gosto não me dá moral e me vejo em meio ao ócio, começo a ficar muito ansiosa e irritada, com a autoestima baixa e me perguntando o tempo todo o que posso fazer, sem saber a resposta. Como continuar nos sentindo bem quando as coisas não fluem do jeito que gostaríamos, e principalmente sem ficar dependendo do que a atitude de terceiros tem o poder de te colocar para baixo ou para cima o tempo todo. Grande abraço para você e para Flor. Coração, tal. Pô, né? Vamos lá, então eu quero lidar com essa questão porque eu acho que a capacidade de estar só, de não depender do outro, de não depender da exterioridade para estar feliz, para estar bem e tal, é uma das perguntas mais importantes para a gente, que gera mais sofrimento para a gente, o problema da solidão, a ideia de solitude também, que eu já falei algumas vezes aqui no canal, esse outro conceito de estar bem sozinho, de precisar ficar sozinho para ficar bem também, tem gente que experimenta isso, mas enfim, muitas coisas. Vamos lá tentar lidar com esses conteúdos? Primeiro eu queria falar uma coisa engraçada aqui que aparece aqui no texto dela, que é muito bom, que quando ela fala que tudo isso está acontecendo, quando tem as pessoas estão, chama final de semana, acontece, ela se sente útil, a pessoa que ela gosta dá moral para ela, ela fala, enfim, quando está tudo bem. O quando está tudo bem para ela é quando tudo isso existe, todos esses estímulos externos existem, né? É interessante pra caramba isso, né? Como tanta gente, como tantos de nós dependemos tanto dos estímulos externos, exteriores a gente para nos sentirmos existindo de um jeito prazeroso, né? O que a gente tem que pensar? Por que esse tema me interessa tanto? Porque eu já experimentei muito isso, para mim a experiência de estar só era dificílima, muito difícil. E foi um longo processo que agora eu posso dizer talvez que eu consigo ficar sozinho, assim, um pouco melhor. E até desejo ficar sozinho, que é um aprendizado, assim, é uma construção, na verdade, é um aprendizado de uma série de coisas. E vejo no Martim, também me interessa por conta disso, porque o Martim agora, meu filho, com 5 anos de idade, tá tentando inaugurar experiências de solidão ou de solitude, né, ou de estar só, e às vezes ele fala, tô me sentindo muito solitário. E aí você tenta dar um certo contorno para isso e tenta ajudar e tal. Então eu fico tentando pensar no que é essa experiência de precisar sempre de um outro, de algo que poderia ser de um outro nos dois sentidos, né? De alguém olhando para você ter a impressão de que você existe, de que você está lá, que é uma queixa também muito frequente de mensagens que eu recebo, de precisar de um outro, né? E de precisar de um outro também no sentido de um outro lugar onde eu deveria estar, um lugar bom, um lugar melhor, um programa nesse sentido, né? Uma festa, um passeio, uma outra coisa, ou uma mudança de cidade poderia ser. Eu precisava estar num lugar mais animado, eu precisava estar numa cidade maior, eu precisava estar numa cidade menor. Enfim, o outro lugar, o deslocamento para um outro lugar que é o que vai resolver a tua espécie de angústia de estar, né? De inadequação, tantas vezes, ou de sensação de que falta alguma coisa, uma coisa faltando, não estou me sentindo bem aqui. Por que a gente não se sente bem onde a gente está? E aí, bom, a gente teria muitas leituras sobre o budismo para fazer, né, e processo de meditação e tal, para encontrar a possibilidade de estar presente, né, e tudo mais, e eu acho que isso tudo ajuda, e eu pratico também, faço as coisas todas, mas eu acho que isso não é, para mim, pelo menos, isso não resolve a parada inteira, dentro da minha perspectiva, né, falando assim, como que eu penso isso. E aí vamos entrar num campo um pouco mais teórico, assim. Eu acredito em campos da psicanálise, né, em coisas, em teorias da psicanálise, especialmente no que se refere a isso, eu acho que... Por que tem gente que se sente bem sozinho e gente que se sente mal sozinho? Por que tem gente que não consegue estar só? Então, eu acho que isso está muito marcado por um primeiro momento, lá na infância, quando a gente inaugura as nossas primeiras relações com o objeto exterior a gente,
que quer dizer também, já falei isso aqui, mas não em pormenores, que quer dizer, esse primeiro momento que a gente lida com as primeiras impressões de mundo, ou de o que não é a gente, é também a inauguração da gente, da ideia de sujeito, porque a gente vem ao mundo de dentro de alguém, conectado a alguém. Nos primeiros meses a gente nem se percebe como separado da mãe. Eu não sei quem aí tem filho, teve filho, lida com criancinhas pequenas, essa percepção de si, dos objetos, de poder olhar, mesmo de olhar, os bebezinhos não olham, eles começam a olhar, aprendem a desejar o olhar, a colocar o olhar sobre aquelas coisas. Nessa primeira fase, na minha perspectiva, nessa primeira fase, que seria esse primeiro ano aí, ou por aí, essa inauguração dessa relação com o que é exterior a você, ela se dá de maneiras muito diferentes em função das experiências que você tem. Então, isso vai determinar uma série de coisas na sua vida. E não que isso esteja condenado em função do bebê que você foi, não é isso. Mas a maneira como você inaugurou, no sentido muito profundo, a tua impressão dos objetos exteriores a você, e de ser bom ou ser ruim, ou de a capacidade de olhar para as coisas e não precisar de uma outra coisa para você existir, por exemplo, capacidade de estar, né? A capacidade de estar. Então aí eu vou chegar a um conceito que essa primeira experiência determina muitas coisas. Então aí tem um conceito de um psicanalista inglês que chama Winnicott. Vou botar o livro dele aí embaixo, num link. Eu não tenho o livro aqui porque o livro eu roubei do consultório da minha mãe e ela sentiu falta, então eu devolvi. O livro chama O Brincar e a Realidade. Tem alguns livros dele, mas esse é o mais clássico, ó. O Brincar e a Realidade. Então, tem um conceito dele lá, muito legal. Eu já falei do Winnicott aqui nesse canal também, num outro contexto. Mas nesse contexto aqui, tem uma ideia dele lá muito legal, que é a ideia da capacidade de estar só na presença do outro. Que é um processo que a criancinha lá, ele era pediatra e depois virou psicanalista. Então ele lidava com crianças, né? Então ele estava observando o brincar das crianças. Como é que elas brincavam, como é que elas pegavam as coisas, olhavam as coisas, gostavam, testavam as coisas e produziam simbolizações, as primeiras simbolizações sobre os objetos, no processo de separação da mãe. É disso que ele está falando. Então, como é que você, quando se separa da mãe, e essa é a questão, quando você se separa da mãe, você vai constituir outros objetos no mundo, porque você vai, quando se separa da mãe, se entender como uma coisa separada dela, e aí você vai olhar ela como objeto. Então, nesse sentido, o primeiro objeto, sim, seria o seio materno, que você precisa dele, primeira coisa que você precisa. Então, talvez nessa primeira relação aí, a gente vai determinar uma série de coisas com esse seio materno. Bom, mas não estou falando que quem mamou, não mamou, não é assim, tá? Estou só falando que nessa relação existe uma série de coisas. Não estou determinando nada. Bom, mas então ele vai formular esse conceito do estar só na presença do outro, que é um momento da criança, da fase, da constituição desse sujeito, que a criança é capaz de estar na presença de alguém, mas sem precisar pegar alguém, ou mamar, ou precisar desse outro olhando para essa pessoa o tempo todo e dando retorno para esse olhar, entendeu? Então, porque essa impressão de que você precisa de alguém o tempo todo olhando para você é muito intensa, né? De que você precisa de alguém para você saber que você está lá. Então, como é que é possível estar só na presença do outro, que vai ser uma fase fundamental para você conseguir estar só, mesmo sem a presença de alguém, entender que você existe independente da existência de uma outra pessoa olhando para você. Para mim, isso foi um processo super complexo. Entender que eu existo, eu posso existir, sem precisar ter alguém olhando para mim o tempo todo. Veja bem, olha eu falando isso para a câmera, né? Olha que coisa louca. Quer dizer, supondo que tem alguém me olhando. Mas, então, esse processo que acontece lá com a criança, eu estou falando isso porque esses dias o Martim me falou exatamente essa frase. Ele está com medo de ficar sozinho e tal, e aí ele falou... Esses dias não, tem um tempinho já, mas ele falou... Pai, não é que eu não posso ficar sozinho. Não é isso. Eu posso ficar sozinho, desde que você esteja no mesmo quarto. Entende? Então, eu posso ficar sozinho, desde que você esteja no mesmo quarto que você. A questão para ele era, eu posso ficar sozinho na sua presença. Era exatamente isso. Isso vai derivar para um amadurecimento disso ao longo da vida, de conseguir realmente ficar só e de querer ficar só para poder estar na presença de si, né? Na presença de si mesmo. Então, eu diria para ela, eu indicaria esse livro, se ela se interessar por esse tipo de leitura, é muito legal, muito legal. Chama o Brincar e a Realidade. E indicaria também fazer terapia, fazer análise e tal, para tentar entender por que a presença exterior é tão demandada para a experiência de si. Isso é um processo complexo, assim, né? Então, leituras, análise, tal, terapia, pensamento, meditação. Tem um campo da autoescrita que eu comecei a construir lá exatamente para lidar com essa questão, porque era uma demanda minha. Então,
que é a prática diária da autoescrita, de uma percepção de si, independente de existências exteriores, de outras coisas. Então, para isso, eu acho que é muito importante se perceber estando. Quem sou eu que está aqui? Para que não haja a impressão de que sempre falta algo. Então, quem sou esse eu que está aqui? O problema do budismo, para mim, nesse sentido, é que ele propõe um retorno a esse estar aqui, ou meditações em geral. Só que, para mim, ele então me retirava de um campo de imaginação, de outras coisas possíveis que poderiam se dar, que é muito intenso para mim, a imaginação. E é intenso para o humano, né? O humano, a gente se retira imaginando. Então, eu comecei a pensar se era possível uma prática que se assemelhasse à meditação, mas que não desinvestisse a gente do campo de imaginação. E aí, por isso, eu formulei esse negócio que é uma prática de escrita, para estar aqui, né? Imaginando sempre. Então, não retirando a gente da potência da imaginação, que é uma potência que, a princípio, retira a gente daqui. Mas isso não precisa ser sofrido, a gente não precisa ficar lutando para estar aqui e não desejando uma outra coisa. A gente pode imaginar, e o imaginar é estar. Nesse sentido. Imaginar é estar. Mas isso lá o campo da autoescrita, é uma coisa complexa que não dá para explicar assim, desse jeito. Mas tem essa vontade de dar a gente a possibilidade de retorno para o lugar onde a gente está. Mas saiba que não é só você que sente isso, todo mundo sente isso, todo mundo não. Muita gente sente isso, a impressão de que precisa de um outro para existir, a impressão de que precisa sempre de alguma outra coisa. Então você não está sozinha na sua solidão, é isso que eu quero dizer. Você não está sozinho na sua impressão de estar só no mundo. É difícil mesmo, em certo sentido, como diz o outro lá, viver é se separar. Viver é poder se separar, né? Porque a gente parte dessa primeira separação da mãe, que vai inaugurar a gente como sujeito, que vai inaugurar a gente como percebendo a gente como separado do outro. E aí a gente fica nesse embate dialético, né, entre duas entidades, a gente e o exterior a gente. E isso é sofrido um tanto de vezes. É sofrido porque parece que a gente queria retornar àquele acolhimento ao qual a gente não vai retornar, né? Mas, enfim, vamos lá, vamos pensando, leia esse livro e vamos pensando mais sobre isso. Acho que é um assunto muito, muito interessante. Eu agradeço a pergunta e espero realmente ter ajudado. Gente, muito obrigado. Se inscrevam no canal, botãozão vermelho, comentem esse vídeo, curtam esse vídeo, mandem ele para alguém, para quem ele possa servir. Mandem perguntas para mim por aqui pelos comentários ou pelo meu direct no Instagram, que lá só eu leio. Então, tudo bem? Só eu leio para quem não quiser ser lido. E amanhã eu volto com alguma outra pergunta ou alguma elucubração sobre alguma coisa. E a gente segue a vida pensando, tentando pensar e tentando entender melhor os nossos sofrimentos, né? Eu acho que essa é a parada. Entender melhor os nossos sofrimentos e processar eles de forma mais razoável.